Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos trabalhar Introdução à Genética. E segue o fio. Então, aluno, aluna, se você não tem ainda nenhum conhecimento prévio, é o seu primeiro contato com a genética, essa aula é feita para você. Ou se você já tem conhecimento da genética e precisa se apropriar de alguns termos, essa aula também é para você. Uma vez que a genética é um dos conteúdos mais cobrados em vestibulares, Enem ou mesmo em concursos na área de saúde. Então, a genética é a disciplina, é a área da biologia que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Quer dizer o quê? O seu avô, por exemplo, seus avós, eles transmitiram características hereditárias para os pais de vocês. Os pais de vocês transmitiram as características hereditárias deles para vocês. Vocês, caso queiram, poderão transmitir as suas características hereditárias para os seus filhos. E eles, se também quiserem, poderão fazer isso para os seus netos. Então veja que o material genético ele é transmitido entre gerações de uma mesma espécie, sempre dos pais para os filhos. Ok, então eu falei para vocês que há transmissão de características hereditárias. Aí vem a pergunta, essas características hereditárias, elas são formadas pelo quê? É proteína? É açúcar? Não. As características hereditárias nada mais é do que DNA. Então, o que o teu pai transfere para você, o que você pode transferir para os seus filhos é o seu DNA, é o seu material genético. Então, vamos lembrar o que é o DNA. O DNA ele é um ácido nucleico, uma vez que ele tem pH ácido e ele é cheio de nitrogênio. Esse DNA ele tem a função de guardar a informação genética. Então, tudo que tu é, basicamente tudo que tu é influenciado pelo teu DNA. Se você é alto, é porque o seu DNA te condiciona a uma altura maior. Se você é baixo, é porque seu DNA te condiciona a uma altura menor. Se sua pele é preta, quer dizer que seu DNA lhe condiciona a uma pele com muita melanina. Se sua pele é branca, a mesma coisa, só que com menos melanina, claro. Então, entendam que o DNA ele influencia nas características físicas dos seres vivos. E, claro, da espécie humana. Então, como é que tu chama o DNA? Como o DNA influencia? Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um pedaço de DNA que influencia na cor da pele. Esse pedaço de DNA tu vai chamar de genótipo, ou seja, o DNA que condiciona uma característica. A cor da pele em si, a cor preta, parda, branca, enfim, vai ser o fenótipo. Anotem aí. O genótipo ele influencia na formação do fenótipo. Então, o que nós vemos, por exemplo, cabelo liso, cabelo crespo, mais alto, mais baixo, cor da pele, de uma cor ou de outra, tudo isso é fenótipo. E o fenótipo é determinado pelo genótipo, que é justamente o teu DNA. Ok. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um cariótipo. Professor, o que é um cariótipo? Anotem aí. Cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma espécie. Esse aqui, por exemplo, é o cariótipo de um ser humano. Uma vez que ele tem 22 pares de cromossomos autossômicos ou autossomos e um par de cromossomos sexuais. Anote esse termo, autossomos.
O termo autossomos se refere a cromossomos que não são sexuais. Então, ó, tu tem 22 pares de cromossomos que não são sexuais e tem somente 2 sexuais. Se tu for mulher, é XX, 2. Se tu for homem, é XY. Então, ao todo, tu tens 46 cromossomos, 22 pares, ou seja, 44 de cromossomos autossomos e 2 cromossomos ou um par de cromossomos sexuais. Professor, para que eu vou querer saber disso? É porque muitas questões de genética vão falar assim: um gene X localizado em um cromossomo autossômico. O que é que ele quer dizer com isso? Que esse gene não está no cromossomo sexual. Ou seja, a forma de você resolver questões de genética que estão ligadas a cromossomos sexuais é diferente de responder ligados a cromossomos não sexuais, cromossomos autossômicos. Por isso que muitas questões dizem, aqui um cromossomo autossômico, um gene no cromossomo autossômico, quer dizer o quê? Que não está em cromossomo sexual. Beleza. Esse DNA, ele se encontra assim, ó, na forma de cromossomos, somente na hora de se dividir. Então, normalmente, na tua célula, quando não está em divisão, o DNA ele não fica assim tão condensado. Ele fica mais aberto. Por quê? Porque esse DNA, como eu disse para vocês, ele tem a fórmula de produzir proteínas, produzir o fenótipo, o que tu é. Então, ele tem que estar aberto para que ele consiga fazer isso. Então, quando é que o DNA está assim, ó, na forma de cromossomo? Quando ele vai se dividir para formar outra célula. Porque lembra, nós temos 2 processos no qual gera divisão de célula, que é a mitose e a meiose. Veremos eles um pouco mais à frente. Então, ó, quando o DNA ele vai se dividir, ele se enrola em proteínas chamadas de histonas. Anotem aí. Histonas são proteínas no qual o DNA ele vai se enrolar. Então, ele se enrola tanto que ele forma um cromossomo, que dá para ser visualizado em microscópio. Esse cromossomo, que pode ser visualizado, ele é o DNA em seu estado máximo de condensação. Então, é o DNA bem enrolado em várias proteínas. Professor, qual a importância desse processo? A importância de formar cromossomos é porque imagina o seguinte. Imagina que tu tem uma bola de tênis, correto? E tu tem que colocar dentro dessa bola de tênis 40 km de barbante. Pois é mais ou menos a quantidade de DNA que tem no núcleo, ou seja, 40 km de barbante, para caber dentro de uma bola de tênis, que seria proporcionalmente o tamanho do núcleo. Então veja que a célula... Agora tu imagina, para caber já é difícil, ok. Agora tu imagina isso se duplicar, correto? E ter que se dividir. Para dividir, tu tem que primeiro arrumar o barbante, desalinhar um barbante e desalinhar outro barbante, para assim conseguir separar os dois. Então é basicamente isso que a célula faz quando forma cromossomos, ó. Um barbante ele é separado do outro pela condensação e depois acontece a divisão. Eu espero que isso esteja bem claro para vocês. Então, eu falei para vocês que a genética ela busca estudar a transmissão das características hereditárias. Até agora não tem nenhuma dificuldade. Então, como é que isso acontece? Porque se tu for pensar, teu pai tem 46 cromossomos. Claro, teu pai ele não tem nenhuma alteração cromossômica, é um ser humano normal, ele não tem nenhum tipo de anomalia, então ele tem 46 cromossomos. Aí, esses 46 cromossomos do teu pai, eles vão ser passados para ti. E a tua mãe também tem cromossomos que vai ser passado para ti. Mas se tu for pensar comigo, se teu pai mandar 46 e tua mãe mandar 46, tu vai ter 92 cromossomos. Então, tu vai ser uma anomalia genética, tu vai ter uma alteração cromossômica, porque o normal para a espécie humana é 46 cromossomos.
Então, como é que o corpo faz para que tu tenha o mesmo número de cromossomos de todos os seres humanos? Ele divide, ele reduz a quantidade de cromossomos. O nome desse processo é meiose. Está aqui, ó, meiose. Então, a meiose ela é reducional. Ela reduz a quantidade de cromossomos. Como assim, professor? Veja, você tem 20, sua mãe tem 46 e seu pai também tem 46. Então, cada um deles vai mandar só metade dos cromossomos que ele tem para te formar. O teu pai, por exemplo, ele manda somente 23 pelo espermatozoide. E tua mãe, ela manda 23 pelo óvulo. Então, perceba, a meiose nada mais é do que a formação de 4 células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos, a partir de uma célula normal diploide, com 46 cromossomos. Então, ó, 46 cromossomos, ele vai gerar 4 células, cada uma vai ter 23 cromossomos. Então, pela meiose, o teu pai e tua mãe reduziram o teu DNA, o DNA deles, desculpa, para que possa se misturar e formar um ser humano também com 46 cromossomos. Então lembra, para que serve a meiose? A meiose ela só tem uma finalidade no organismo, que é formar gametas. Então a meiose ela serve somente para formar no homem o espermatozoide e na mulher o óvulo. Ok. Então 23 do teu pai e 23 da tua mãe, eles se encontram. E acontece, então, a fecundação. A junção dos cromossomos do teu pai com o da tua mãe vai gerar uma única célula chamada de zigoto. Então, todos nós, em algum momento, fomos uma única célula que sofreu várias mitoses. Olha a diferença. Enquanto a meiose ela reduz a quantidade de cromossomos pela metade, a mitose não. Ela produz células totalmente iguais, com o mesmo material genético. Então, ó, tu inicialmente foi uma célula, que é chamada de zigoto. Depois de um tempo, tu sofreu várias mitoses e até hoje recebe essas mitoses. Então, a mitose acontece sempre no teu corpo. Por exemplo, teu cabelo cresce, tua unha cresce, é mitose. Houve um ferimento na tua perna, por exemplo. Aí vai regenerar o ferimento. Aquele tecido que vai crescer, cresce através de mitose. Então, tudo é mitose, exceto formar gametas, que aí é meiose. Então, aqui está você, um indivíduo com 46 cromossomos. Lembrando que isso aqui tu chama de haploide, ou seja, ele tem metade dos cromossomos de um indivíduo adulto da espécie. Então, haploide, haploide. E esse aqui é diploide, que ele tem realmente os 23 pares de cromossomos. Ok? Espero que esteja bem claro para vocês. Então, vamos lá. Esse DNA que está aqui para dividir na forma de cromossomos, vamos dizer que tudo que está aqui de material genético é 100%, ok? Pois 98% desse material genético ele não codifica nenhuma proteína. Ou seja, ele não interfere na tua cor, ele não interfere no teu tamanho, ele não interfere nas tuas características físicas. Então, esse DNA ele não interfere no teu fenótipo, que é aquilo que é visto. Ok. Ou seja, a maioria do teu material genético não interfere nas tuas características. Mas somente 1,5% do teu DNA ele interfere nas tuas características. Esse DNA aqui que não interfere, tu chama de DNA não codificante. E esse 1,5% tu vai chamar de gene. Ah, professor, isso que é um gene? Sim, um gene é um DNA que pode formar RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro pode formar, então, uma proteína. Vamos entender uma coisa. Eu falei para vocês que o DNA é quem influencia tudo. A forma que tu é,
A cor que tu tem, a tua altura, as tuas características físicas em geral. Não só tua, como também das plantinhas, das bactérias, de qualquer ser vivo. Mas o DNA, ele fica dentro, no caso de eucariontes, ele fica dentro do núcleo. Mas ele quer mandar a mensagem para fora do núcleo, para o citoplasma, que é onde se faz a proteína, que é basicamente o fenótipo. Mas o DNA, ele não consegue sair do núcleo para isso. Então ele manda um mensageiro, que é codificado a partir dele, ó. Esse processo que o DNA ele gera um mensageiro, que é um RNA, é chamado de transcrição. Então, esse RNA mensageiro, ele vai até o citoplasma e encontra um ribossomo, que nada mais é do que uma fábrica de gerar proteína. Esse processo vai ser a tradução, ou seja, a proteína que tu forma, ela tem tudo a ver com o teu DNA. Porque teu DNA, por exemplo, vamos supor o lóbulo da orelha. Ele pode ser solto ou pode ser ligado, ok? Então, vamos supor que teu DNA, ele tenha um gene, ou seja, 1,5% dele tenha um gene que dá a forma da orelha, se o lóbulo é solto ou se é grudadinho. Então, esse DNA, esse gene que expressa essa característica, ele produz um RNA mensageiro. Como eu falei para vocês, por que mensageiro? Porque ele carrega a mensagem do DNA. Esse RNA mensageiro, ele vai carregar a informação do DNA. E o DNA disse o quê? É para colocar lóbulo separado, solto, ok. Então, esse RNA, ele vai formar uma proteína e tu vai ter, então, o lóbulo solto ou lóbulo separado. Então, o DNA influencia no RNA e o RNA influencia na proteína. Então, é assim que acontece, é assim que o DNA ele consegue organizar, ele consegue comandar a forma que você vai ser. Até agora, tudo claro? Então, entenda que esse DNA que faz isso é o gene, e somente 1,5% do teu DNA é gene. Ou seja, 98,5% não interfere nas tuas características. Espero que esteja bem claro. Então, vamos entender agora como funciona esse processo. Vamos pegar aqui o cromossomo 7, correto? Esse cromossomo 7, esse par de cromossomo 7, veja, é um par. Ele é cromossomo, esses dois são cromossomos homólogos. Ou seja, eles têm os mesmos genes nos mesmos locais específicos. Vamos lembrar. Vamos dizer que o primeiro, ele veio de painho. E o segundo, ele veio de manhinha. Então, esse aqui, deixa eu colocar só um marcador melhor, para dar para ver melhor. Vou botar aqui vermelho. Então, esse aqui, ele veio de painho. Vou colocar vermelho aqui. Certo? Esse aqui é esse aqui. E o outro, ele veio de manhinha, que é esse aqui. Então, tá aqui, Mas veja, esse cromossomo, ele tem os mesmos genes, ou seja, pedaço do DNA que codifica, que gera o RNA mensageiro, e quem sabe uma proteína, ele tem os mesmos genes, ok? E além de ter os mesmos genes, eles estão na mesma posição para todos os indivíduos daquela espécie. Vamos supor, por exemplo, que na espécie humana, o gene para a cor do cabelo esteja aqui no cromossomo 7, nessa região. Então, em mim, em você, no seu pai, no seu tio, em qualquer ser dessa espécie, o cromossomo 7 ele vai estar aqui nessa região. Ok? Espero que tenha ficado bem claro. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que ele tem
os mesmos genes nos mesmos locais. Espero que isso esteja bem claro. Então, cada vez que acontece a formação de um novo ser humano, o pai, ele manda um cromossomo e a mãe, ela manda outro cromossomo para cada par. Então, ó, são cromossomos homólogos. Eles têm os mesmos genes nos mesmos locais. Espero que isso tenha ficado bem claro. Beleza. Então, vamos só lembrar alguns conceitos importantes para que a gente dê prosseguimento para a nossa aula. O primeiro conceito, vamos lembrar, é gene, que é um pedaço do DNA que tem a capacidade de gerar um RNA mensageiro. Quantos por cento do teu DNA é gene? Lembra, somente 1,5%. Ok. Esse gene, ele pode se expressar de formas diferentes. Ou seja, o gene ele pode gerar um fenótipo ou outro fenótipo. Vamos lá. Vamos exemplificar, por exemplo, com ervilhas. A ervilha, que nós vamos ver na próxima aula, que foi a plantinha que o Mendel escolheu estudar, ela tem 2 alelos. O que é alelo? Anota aí. Formas diferentes de um gene se manifestar. Então, vamos supor que isso aqui é um cromossomo de uma ervilha, correto? E que aqui, ó, nessa região, é o mesmo gene. Por quê? Porque são cromossomos homólogos. Então, o gene que está aqui também. Cada gene, ele é influenciado por 2 alelos. Por quê? Porque teu pai, ele manda uma parte e a tua mãe manda outra parte. Então, veja, a ervilha, ela pode ser ou amarela ou pode ser verde, ou um ou outro. Mas os dois são o mesmo gene, que é o gene que define a cor da ervilha. O teu lóbulo da orelha pode ser solto ou pode ser grudadinho, mas é o mesmo gene, o gene que define o lóbulo da orelha. O teu cabelo, ele pode ser escuro ou ele pode ser claro, mas tudo isso é o gene que define a cor do cabelo. Então, alelos são formas diferentes de um mesmo gene se manifestar. Por exemplo, ó, esse alelo, ele manifesta uma cor amarela. Ou seja, o genótipo, Bzão, ele manifesta uma cor amarela. Enquanto o Bzinho, ele gera uma cor verde. Ah, professor, então o que é esse danado de Bzão e Bzinho? Esse Bzão e Bzinho, que vocês tanto ouvem falar em questões genéticas, são formas diferentes de um mesmo gene se manifestar. Vamos supor, por exemplo, que um cromossomo ele só tem um tipo de gene. Que ele tem um gene quer dizer que só tem um tipo de alelo. Vamos chamar esse alelo, por exemplo, de A. Tu não precisa colocar azão, azinho, não, porque ele só tem um alelo. Ele só se manifesta de uma forma. Já, por exemplo, no caso da ervilha, esse gene para a cor da semente da ervilha, ele tem 2 alelos. Ou ele se manifesta produzindo uma cor amarela, ou ele se manifesta produzindo uma cor verde. Então, como o mesmo gene ele manifesta características diferentes, cores diferentes, tu vai dizer que esse pedaço de DNA, esse gene, são alelos, formas diferentes do mesmo gene se manifestar. Então, por exemplo, aqui, ó, tu tem esse alelo, Bzão, e o Bzinho. Ah, professor, então quer dizer que aquela história de azão, azinho, Bzão, Bzinho, nada mais é uma forma mais fácil de representar os alelos, ok? Então, o gene B, ele pode se expressar de uma forma, Bzão, ou de outra forma, Bzinho, ok? Por isso que usa a mesma letra. Por que azão, azinho, Bzão, Bzinho? Porque é o mesmo gene que se manifesta de formas diferentes. Ah, mas por que usar um maiúsculo e o outro minúsculo?
É porque, em muitos casos, não em todos, alguns genes dominam outros. Por exemplo, na ervilha, alguns alelos, desculpa, na ervilha, o alelo dominante que gera a cor amarela e o recessivo, ele gera a cor verde. Então, por exemplo, se tu tem um indivíduo que é Bzão Bzinho, por que Bzão Bzinho? Porque um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, esse indivíduo ele vai ser amarelo. Por quê? Porque a cor amarela, que é o Bzão, domina a cor recessiva, que é o Bzinho. Beleza. Mas vamos ver isso mais para frente. Ok. Já sabemos o que é gene. DNA, que expressa RNA mensageiro, ele pode também expressar proteínas, produzir proteínas. Alelos, formas diferentes de um mesmo gene se manifestar. Vamos agora o que é saber locus. O que é locus? Locus são locais em que um gene se encontra no cromossomo. Por exemplo, ó, o locus desse gene aqui é nessa região de cima, acima do centrômero. Nesse local aqui, é a parte do cromossomo onde onde o gene se encontra. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos supor que tem um gene aqui que produz a cor do olho. Então, o locus, ó, é nessa região. É na região do gene que se encontra, do cromossomo que se encontra esse gene. Beleza. Agora, o que é, professor, esse danado de homozigoto e heterozigoto? É muito simples. Acompanha com o tio Ícaro. Se tu tem, lembra, cada genótipo, ou seja, o DNA mesmo, ele gera o fenótipo, lembra disso? Então, o genótipo, ó, tu vai representar por letras. Nesse caso, o Bzão, ele produz a cor amarela. Genótipo, fenótipo, o amarelo. Bzinho, genótipo, cor amarela, fenótipo. Bzinho, vai ser o genótipo e a cor verde vai ser o fenótipo. Então, aqui, ó, se os indivíduos eles têm dois alelos iguais, quer dizer o quê? Que ele é homozigoto. Então, o homozigoto ele tem dois alelos iguais. Então, professor, marque para mim quais desses genótipos são homozigotos. Vamos lá, vamos marcar para você. Aqui, ó. Esse aqui é homozigoto porque, ó, Bzão. E esse aqui é homozigoto, Bzinho. Mas nós temos também organismos que ele tem alelos diferentes. Então, tu chama ele de heterozigoto. Qual é o heterozigoto? O do meio, que ele é, ó, Bzinho. Quer dizer o quê? Que ele tem alelos diferentes, ok? Então, ó, homozigoto é o gene que tem alelos iguais e heterozigoto é o gene que tem alelos diferentes. Se os genes são dominantes, tu vai chamar de homozigoto dominante. Se o gene é recessivo, tu vai chamar de homozigoto recessivo. Já o heterozigoto vai ter os dois. Uma coisa que tu tem que ter em mente é que ninguém é heterozigoto ou ninguém é homozigoto. Nós não nos referimos a heterozigoto ou homozigoto a nível de espécie. Ah, aquela pessoa é homozigota. Não, ela é homozigota para aquele gene, visto que ela tem milhões de genes e cada um ela pode ser homozigota ou heterozigota. Então, tu vai dizer, aquela pessoa é homozigota para o gene que define a cor do cabelo. Aquela pessoa é homozigota para o gene que define a cor do olho, ok? Tá claro isso? Pronto. Então, ó, de onde vêm esses alelos? Vem de painho e vem de maninha. Como é que isso acontece? É aleatoriamente. A transmissão dos caracteres aos filhos acontece de forma aleatória. Vamos supor, por exemplo, que esse aqui, correto, é o pai desse aqui. Vamos supor que esse indivíduo 7, ele tem um filho, certo? E ele mandou um dos alelos. Ou ele manda esse aqui, ou ele manda esse aqui. Vamos supor que se ele mandar esse, ele está mandando o Bzão.
E se ele mandar esse, ele está mandando o Bzinho. Então, ele manda isso aleatoriamente. Vamos supor que ele mandou o Bzão, ó. Então, esse aqui, ele vem do teu pai. Tua mãe, ela também tem os dois. Vamos supor que tua mãe agora... Isso aqui foi o pai, que mandou o Bzão. Vamos supor que tua mãe agora, ela é homozigoto recessiva. Ou seja, a tua mãe, ela é Bzinho. Então, a tua mãe, ela vai mandar o quê? Vamos lá. Se tua mãe é Bzinho, então ela vai mandar ou esse, aleatoriamente. Mas, independente do que ela mandar, ela vai mandar, então, o Bzinho. Ou seja, teu pai ele te manda o Bzão e tua mãe te manda o Bzinho, nesse caso. Então, tu vai ver que tu, para formar um gene, vai receber um alelo de cada um dos teus pais, de cada parental. Então, aluno, então, aluna, eu espero que essa aula tenha facilitado para vocês termos em genética, que tenham gostado, e eu espero vocês na próxima videoaula, onde vamos usar tudo que aprendemos no conteúdo de Primeira Lei de Mendel. Até lá e abraço!